Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir. Bom dia, igreja! Estamos aqui mais uma vez para louvar o Senhor e agradecê-lo, porque diante de toda essa pandemia, diante de tudo que tem acontecido, Ele continua sendo o nosso Deus que nos guarda, o nosso Deus que é forte, o nosso Deus que está conosco todos os dias. E Ele é o mesmo Deus de antes, Ele é o mesmo Deus que opera milagres, Ele é o mesmo Deus nas nossas vidas. Ele é o Deus sobre todas as coisas e é sobre Ele que nós vamos cantar, amém? Se Deus está
Tome posse dessa palavra, meu querido. Se Deus está conosco, não há o que nós possamos temer. Deus está conosco todos os dias, com toda a majestade dele, com todo o domínio dele, com toda a grandiosidade do nosso Deus. Ele continua conosco todos os dias. Ele não está de olhos fechados para a sociedade, ele não está de olhos fechados para os doentes, ele não está de olhos fechados para o seu problema. Deus, ele está contigo, Deus, ele está conosco e ele está no controle de todas as coisas. Grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, todos vão dizer quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus.
Amém. Graça e paz. Bom dia para você, bom dia para a tua família. Espero que você possa, nessa manhã de domingo, ser alcançado, não somente pela doce presença do Senhor, mas pela palavra que Ele vai trazer ao teu coração. E que essa palavra, é o que eu sempre tenho pedido a Deus, ela não seja apenas para a edificação do nosso intelecto, mas para a construção também da nossa espiritualidade, da nossa alma, para que nós possamos crescer e sermos melhores. Melhores não para que as pessoas nos elogiem, melhores não para que nosso ego seja inflamado, mas melhores para que o Senhor apareça por nós, através de nós e realize a sua obra nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Antes da gente ir para a palavra, eu quero só dar algumas orientações sobre o que nós estamos fazendo. Nós estamos nesse processo de projeto que é 1 quilo a mais. Essa noite eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, de alguns elementos que nós vamos colocar numa lista nova de elementos para nós agregarmos ao nosso projeto. Quero que você fique bem atento em nome do Senhor Jesus. E também te convidar, você que tem filhos ou sobrinhos, crianças na tua casa. Agora, logo mais à tarde, às 18 horas, nós estaremos transmitindo aqui o nosso culto infantil. E você está convidado a colocar os seus filhos aí diante da TV ou diante do celular ou do aplicativo que você vai usar aí para assistir esse culto abençoado que o Ministério Infantil tem feito para as crianças. E às 19 horas, o nosso tradicional e agora virtual, a nossa celebração, e você também está convidado, seja para cultuar, transmitindo esse culto aí para sua casa, ou também compartilhando o link que nós vamos logo à tarde deixar disponível para você enviar para as pessoas, para os seus contatos, em nome de Jesus. Amém? Nessa manhã eu quero trazer uma palavra para você que vai te estimular a olhar a partir do prisma de Deus. Nós temos vivido dias em que nós estamos preocupados com o que nós vamos fazer em relação às nossas finanças, não é verdade? Aos tesouros que nós precisamos ter. Algumas pessoas estão puxando o freio de mão aí, porque não sabe quanto tempo vai demorar ainda essa paralisação, essa quarentena. E nós sabemos que isso tem afetado as nossas finanças. Alguns estão mais prudentes, outros já estão passando alguma necessidade aí. Mas eu quero trazer uma palavra voltada para isso, para que você possa olhar que existe um tesouro que transcende o ouro e a prata. E este tesouro é o que o Senhor quer que você e eu investamos e tenhamos em meta nas nossas vidas. Abra a tua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. E eu gostaria que você lesse comigo a partir do versículo 19. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Olha só o que diz o Senhor, o que diz a sua palavra. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedica a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também ao mesmo tempo ao dinheiro. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante do Senhor essa palavra que lemos e pedimos que a palavra viva, que é Jesus, que o Espírito Santo traz, possa edificar as nossas almas nessa manhã, nesse domingo, para que possamos, ó Deus, entender a plenitude do que é esse tesouro que o Senhor pede para nós. Em nome de Jesus pedimos-te a clara evidência, a revelação da Tua palavra. E ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muitas vezes, quando a gente fala de dinheiro, a gente fica muito constrangido. Por quê? Porque o dinheiro, ele traz muitas dificuldades no lidar com ele.
a gente fica muito arisco, as pessoas ficam muito temerosas em falar sobre esse assunto, principalmente quando é dentro da igreja, e principalmente em dias em que as pessoas não têm um controle muito grande sobre o dinheiro, em que a maioria não tem acesso a grandes quantidades de dinheiro. A gente vê uma discrepância muito grande, pessoas tendo muito e outras que deveriam ter, não têm. Algumas pessoas questionam como uma pessoa que às vezes estuda. Por exemplo, hoje de manhã eu estava vendo no IG do Instagram uma foto em que um jogador de futebol brasileiro muito famoso, que ganha muito bem, vestiu uma roupa de uma empresa de fast food. E um meme, um dizer escrito o seguinte: se ele tivesse feito faculdade, talvez ele estaria trabalhando dessa maneira. Isso gera, uma inquietude dentro da gente. Puxa, às vezes a pessoa fica anos dentro de uma faculdade, estudando, fazendo TCC, né, Lília? A Lília está fazendo TCC, agora, que passa, a Lília me compartilhou, a Lília que cantou, essa abençoada que cantou agora aqui há pouco, falou que ela passou a madrugada inteira fazendo trabalho de faculdade. E muitas vezes a gente paga um preço, como a Lília pagou essa madrugada estudando, e aí a gente não consegue ganhar nem sequer uma migalha do que uma pessoa que joga futebol, que dá lá uns toques a mais na bola, consegue ganhar. Não estou desdenhando do jogador de futebol, porque até para chegar num nível de futebol é preciso muito treino, Não estou desdenhando do jogador de futebol. Ele construiu para merecer aquilo lá. Mas às vezes para nós que não entendemos nem de futebol ou não fazemos uma faculdade, a gente fica pensando, nossa, que coisa, Uma pessoa que lê, que estuda e tal, e uma outra que não teve essa a capacidade, às vezes ganha mais, enfim. Quando o tema é finanças, dinheiro, tesouros, a gente tem essas comparações. E quando a situação econômica do país ou de alguma situação real mexe no nosso bolso, isso gera mais em nós problemas, porque é ali que a gente começa a perceber quem que guia as nossas vidas. Eu sei, meus irmãos, eu não estou querendo ser fatalista aqui, a gente sabe que o dinheiro faz parte da nossa vida, a gente tem que saber lidar com ele. Certo? A gente tem que conviver com ele, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa do ouro e da prata, a gente precisa estar tendo isso na nossa atividade de rotina. Precisamos alimentar-nos e alimentar os nossos, e o dinheiro é o recurso, é o caminho que a gente tem para fazer isso. Porém, o Senhor aqui está trazendo algumas palavras que nos faz refletir. Ele começa no texto a dizer o seguinte: para nós não acumularmos tesouros na terra. E ele fala de um tesouro que está no céu. O que seria esse tesouro no céu? Que mistério é esse? Que interrogação é essa? Você já parou para refletir? O que poderia ser esse tesouro? Porque aqui na terra, o que nós temos, o que nós acumulamos pode ser roubado, pode ser furtado, pode ser decomposto pelo tempo. Mas o que Deus está oferecendo para nós é um tipo de tesouro em que nem ladrão pode roubar e nem a ferrugem pode corroer. O que seria esse tesouro? Você já parou para refletir nisso? O que seria esse prêmio que nós precisamos ter? Eu gostaria de refletir inicialmente em algumas coisas que podem ser esses tesouros que nós podemos estar ganhando. Uma coisa é certeza, para mim, na minha interpretação das Escrituras: pessoas são muito melhores do que coisas. E uma das coisas que eu tenho certeza que nós vamos levar aqui dessa terra são almas para o céu. Pessoas que você e eu vamos alcançar para Jesus, que vamos ganhar para Jesus. Eu sei que quem converte é o Espírito Santo, eu sei que quem faz essa obra de transformação na alma da pessoa é Deus, mas coube a Deus passar para mim e para você esta faceta de ser instrumento, canal de transmissão de salvação para a vida das pessoas. E não obstante, Deus ainda deixou para nós como missão maior da igreja alcançar vidas. E você vai perceber que desde o Antigo Testamento os mandamentos, todos eles são voltados para pessoas, na sua maioria. Os 10 mandamentos, por exemplo, 6 dos 10 mandamentos são voltados 100% para pessoas. No nosso Novo Testamento, o mandamento que Jesus deixou de amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo, que implica, se eu e você praticarmos o segundo, nós vamos praticar toda a Bíblia,
Este segundo mandamento é voltado para pessoas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, uma coisa eu tenho certeza. Um tesouro que nós temos no céu, seguro, são vidas, são pessoas. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem investido nesse tesouro? Você tem sido uma pessoa que focaliza em pessoas? Que se despe muitas vezes do seu eu para alcançar pessoas? Filipenses fala que nós devemos colocar o interesse do próximo acima dos nossos. Que difícil isso, irmão. Que difícil isso. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros, não no sentido de, eu tenho que suportar, mas de carregar o fardo uns dos outros. Nós temos aqui vários textos. Olha, para você ter uma ideia, existe por 53 vezes no Novo Testamento a expressão amem uns aos outros. Amem uns aos outros, 53 vezes. Você já parou para analisar que nós temos explicitamente nas Escrituras uma ordenança ou um entendimento de que eu devo colocar sempre pessoas em primeiro lugar? Então, a primeira coisa que eu aprendo nessa manhã de domingo é que você e eu precisamos focalizar nisso. E como isso é difícil, irmãos. Como isso é difícil. E para que eu e você consigamos superar essa dificuldade que é, muitas vezes, colocar as coisas das pessoas em primeiro lugar do que as nossas, nós precisamos investir em vidas a partir da disciplina de poder ir em direção às pessoas. Irmãos, porque naturalmente o nosso egoísmo não vai deixar. Se você e eu não tivermos uma disciplina, isso é, se a gente não condicionar a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo a preocupar-se com o próximo, isso não vai fluir naturalmente, não vai acontecer de um passe de mágica, uma experiência espiritual acontecer, que você vai se sentir, hoje eu vou abençoar o meu próximo. Isso naturalmente não vai, porque a carne, ela não quer isso. A carne, ela quer o benefício próprio. É por isso que o texto está dizendo para eu e você, nós não acumularmos tesouros na terra. Está dizendo para que eu e você façamos isso. A gente precisa decidir, isso é uma tomada de decisão. Então, um desses tesouros que eu e você temos são pessoas. E nós precisamos criar o hábito. Eu li um livro do Augusto Cury uma vez, falando sobre relações, sobre relacionamentos, sobre gestão das emoções. Como você gerir as emoções tóxicas que tem dentro de você. E uma das coisas que ele orienta é o seguinte: se você tem conhecimento, se no seu círculo social existem pessoas de difícil relacionamento, pessoas negativas, discipline-se, o Augusto Cury fala no livro, a elogiar aquelas pessoas, verbalizando esse elogio e motivando essas pessoas. Você vai ver como que você será agente de transformação na vida daquela pessoa. Passe a elogiar aquela pessoa. Procure buscar coisas positivas nela. E ele diz que muitas pessoas melhoram e são instrumentos para melhorar a vida dessas pessoas que são negativas. Meus irmãos, eu sei que isso não é uma missão fácil, porque na verdade a vontade muitas vezes é que a gente tenha de esganar muitos. É ou não é verdade? É só comigo que acontece isso? Acontece com você, Lina? Acontece com você, Franklin? É muito difícil, né? Mas, olha, veja bem, eu estou citando o Augusto Cury porque muitas vezes a gente fala assim, claro que Deus sempre vai pedir para a gente fazer o melhor. Mas eu estou falando de uma pessoa, de um médico, de um cientista, de um psiquiatra que, entendendo que para que você cresça e seja uma pessoa melhor, você tem que ter a prática e a disciplina de melhorar a vida das pessoas. Veja bem, isso é um gesto terapêutico que vai abençoar a você primeiramente e a pessoa que é alvo dessa sua prática. Então, uma das maneiras que eu e você temos de acumular tesouros no céu é abençoar a vida de pessoas, é orar por pessoas, é alcançar pessoas, é agir em prol de pessoas. Então coloca isso como meta.
na tua vida. Outra coisa também que que a gente já sabe que nós não vamos levar aqui são os títulos, os diplomas que a gente ganha aqui na terra. Você não vê ninguém indo para dentro do caixão com os seus diplomas, os seus troféus, as suas conquistas. Você não vai ver ninguém ali no leito de morte no hospital clamando e pedindo: por favor, tragam aqui para mim os meus diplomas, tragam as minhas conquistas e pendurem aqui nas paredes desse hospital. Pelo contrário, as pessoas vão estar pedindo por pessoas, querendo estar com pessoas. Uma das maneiras que você e eu tem de acumular um tesouro no céu é poder sempre trazer à memória as boas experiências que você teve com pessoas. Converse mais, dialogue mais com teu marido, com a tua esposa. Quantos casamentos se desfazem porque não há diálogo? Não trazem à memória aquilo que pode gerar esperança dentro daquele relacionamento. Ontem eu estava assistindo um filme com a minha esposa, inclusive está no Netflix, até estimulo você a assistir, O Estagiário. Muito bom filme. Um filme aí que o pessoal fala so cute, né? Ele é todo fofinho, mas vale a pena. Tem uma mensagem psicológica de casamento e relação muito interessante esse filme. Mostra uma realidade de uma família pós-moderna em que a mulher trabalha e o homem fica em casa cuidando. Não estou entrando no conceito da coisa, estou querendo dizer para você o quanto que muitas vezes a modernidade, veja bem, eu não estou criticando isso, porque eu não vejo problema nenhum nisso acontecer, mas como muitas vezes a rotina acaba atrapalhando o casamento. A mulher envolvida com as suas atividades de empresa intensamente, o marido sentindo falta da sua esposa, tem um caso extraconjugal e isso afeta o relacionamento. Por quê? Porque ela tão inserida dentro do contexto profissional, ele tão inserido dentro da falta de diálogo que tinha com a familiar, com a esposa, não trazem, não conseguem se conectar e em um determinado momento eles se perdem. Invista nesses momentos. E isso é necessário conversa, sentar com a sua esposa, sentar com o seu marido, conversar com ele, conversar com ela. Ao contrário também acontece, eu estou falando do filme, porque o filme era assim, mas às vezes o homem, isso acontece com o homem dentro da empresa, trabalhando demais, se esquece da esposa, não há diálogo, não há conversa, e muitas vezes isso vai deteriorando. Isso é investir em tesouros no céu, é quando você dialoga com a tua esposa, investe na tua família, investe nos teus filhos. Quantos de nós muitas vezes não assistem? Essa quarentena para mim tem sido interessante, porque eu tinha já o hábito de separar um dia ou um momento na semana para assistir filme com as minhas filhas, por exemplo, mas era algo meio que cronogramado, sabe, no programa, estava ali, ó, o dia, não é religioso, ritualístico, dia tal é o dia do cinema com as meninas, e às vezes eu me pegava muitas vezes ali, sentando, tá pago, sabe, pronto, já assisti, mas agora que eu tenho que ficar em casa, e ao assistir com as minhas filhas, eu percebi uma coisa, o interagir com elas, criar memórias saudáveis, memórias bases saudáveis para ela, interagir, perguntar, rir com elas sobre o filme. Olha o que significa isso, elas estão guardando essas memórias, isso é guardar tesouros no céu, investir no céu, porque elas estão criando uma parte relacional comigo. E aqui eu poderia citar muitos outros exemplos para vocês. Mas agora eu quero começar a partir para o final da reflexão, focalizando no alerta que esta palavra dá. Ela está falando dos olhos serem bons, ela está falando do nosso corpo ser cheio de luz e não de trevas. E que a luz que há em nós precisa brilhar, porque se não brilhar, estaremos em trevas. E ela liga isso, ao estar em luz, ao Senhor ao qual eu sirvo agora. Eu sirvo ao dinheiro, eu sirvo ao Senhor. Não há possibilidade de eu servir os dois ao mesmo tempo. O texto está dizendo, aquele que lemos, que vamos amar mais a um do que ao outro. E veja bem, isso não é uma palavra para ricos não, porque às vezes as pessoas falam, eu não tenho dinheiro para me guiar, eu tenho pouco dinheiro, mas tem muitos pobres que não têm dinheiro, que são guiados pelo dinheiro, que são corrompidos pelo dinheiro, por qualquer quantia que entra a mais, se corrompem. E isso na nossa cultura também é muito comum, é ou não é verdade?
Quem tem guiado as suas vidas? Eu sei, meus irmãos, que perder dinheiro atrapalha todas as vezes um programa que eu e você, que nós fizemos. Mas quando o dinheiro que nós perdemos por alguma razão, seja por economia, ou por má administração, ou por qualquer problema que seja, quando o dinheiro rouba a nossa paz, rouba o nosso relacionamento com a nossa família, rouba a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, são requisitos não, são evidências claras de que nós, na verdade, estamos sendo guiados ou servindo mais a este dinheiro, ao mamon, que algumas versões traz, e não ao Senhor. Veja bem, ter dinheiro não é pecado, ter muito dinheiro também não é. E não ter também não é. O pecado está a ser guiado pelo que Ele proporciona. Quem é o teu Senhor? Quem é o meu Senhor? Quem é o nosso Senhor? Paulo, eu encerro aqui dizendo as palavras de Paulo, um texto que todo mundo cita em Filipenses 4, versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas nós nos esquecemos da fala de Paulo antes de chegar no versículo 13. Ele fala assim: eu aprendi o segredo da vida, sei viver abastado com coisas, mas também aprendi a viver sem coisas, sem recursos. Em todas essas situações, tendo e não tendo, eu aprendi a ser grato, eu aprendi que Deus é suficiente para mim, o Senhor Jesus é suficiente para mim. E ele conclui essa fala dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja bem, acumular tesouro nos céus é pensar no que é eterno e não no que é transitório. Estando bem ou ruim, investindo no Senhor. Espero que essa palavra tenha te abençoado nessa manhã e que logo mais à noite, tanto no culto infantil como no culto de celebração, você consiga estar com o coração aberto e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Espero que essa palavra tenha te enriquecido nessa manhã, em nome de Jesus. Paz!